Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se aliou a várias nações, cada uma trazendo suas próprias forças, fraquezas e motivos para se juntar à luta. Desde o compromisso instável da Itália até os grandes sacrifícios da Romênia, essas alianças moldaram o rumo da guerra para o eixo. Mas essas parcerias nem sempre foram tranquilas. Desentendimentos, prioridades desalinhadas e choques culturais muitas vezes levaram a tensões. Ainda assim, houve momentos em que os soldados alemães encontraram respeito e admiração por seus aliados e até mesmo por seus inimigos no campo de batalha. Vamos analisar como os soldados alemães realmente se sentiam em relação a seus aliados e inimigos durante a guerra. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ocorreu mais tarde do que outras grandes potências, mas quando aconteceu, trouxe uma enorme força industrial e poder humano para o lado dos aliados. Após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, os Estados Unidos rapidamente se mobilizaram, construindo quase do zero uma poderosa máquina militar. Esse rápido e enorme aumento de tropas, tanques, aviões e suprimentos foi algo que os comandantes alemães notaram imediatamente. No entanto, sua percepção inicial sobre as forças americanas era mista e muitas vezes subestimada. Soldados e oficiais alemães tendiam a ver as tropas americanas como menos experientes e não tão disciplinadas quanto suas próprias forças ou mesmo as forças britânicas. Eles frequentemente atribuíam os sucessos americanos ao grande volume de equipamentos e recursos à sua disposição, em vez de à habilidade de combate ou destreza tática. O general-coronel von Arnim, que enfrentou forças americanas na Tunísia, expressou essa visão ao afirmar que os soldados americanos tendiam a entrar em pânico sob pressão e recuar rapidamente. Ele acreditava que suas vitórias eram mais sobre o poder de fogo avassalador do que sobre uma luta efetiva, sugerindo que as tropas americanas careciam da garra e experiência necessárias para batalhas prolongadas e árduas. Essa percepção era compartilhada por muitos no exército alemão, que pensavam que os soldados americanos não estavam acostumados com as duras realidades do fronte europeu. Uma das razões para essa visão era o desentendimento cultural. Os soldados alemães eram treinados sob um sistema rigoroso e hierárquico que enfatizava disciplina, resistência e conhecimento tático. Em contraste, viam as tropas americanas como casuais, menos disciplinadas e mais relaxadas. Os soldados americanos muitas vezes abordavam o serviço com uma mentalidade diferente, mais informal e menos rígida, o que os alemães interpretavam como falta de seriedade. Isso levou ao estereótipo de que os americanos não eram tão comprometidos ou capazes, uma visão que seria desafiada no campo de batalha. Grandes batalhas, como a invasão da Normandia, dia D, e a Batalha das Ardenas, serviriam como pontos de virada em como os alemães percebiam as forças americanas. O desembarque bem-sucedido na Normandia, em junho de 1944, mostrou que os americanos eram capazes de planejar e executar uma operação massiva e complexa em condições desafiadoras. Embora a invasão tenha sido apoiada por um poder aéreo e naval avassalador dos aliados, a determinação das tropas americanas em avançar terra adentro, apesar da resistência alemã, surpreendeu os comandantes alemães. A capacidade dos americanos de se adaptar e continuar, mesmo quando os planos não saíam perfeitamente, era uma qualidade que começou a mudar algumas opiniões alemãs. Outra grande mudança ocorreu durante a Batalha das Ardenas, em dezembro de 1944. Os alemães lançaram uma ofensiva surpresa, esperando dividir as forças aliadas e forçar uma paz negociada. Inicialmente, acreditavam que as linhas americanas, compostas principalmente por tropas novas e menos experientes, iriam se romper sob pressão. No entanto, as unidades americanas, apesar de pegas de surpresa, conseguiram manter posições-chave e retardar o avanço alemão. A defesa de Bastogne, onde paraquedistas americanos se recusaram a se render, mesmo estando cercados, tornou-se um símbolo da resiliência americana. Os comandantes alemães, que esperavam uma vitória rápida, foram forçados a reavaliar suas opiniões sobre as capacidades de combate dos americanos. Perceberam que os americanos podiam suportar situações difíceis e se recuperar, demonstrando um nível de determinação que eles não haviam antecipado.
Apesar desses pontos de virada, os alemães continuaram a ver o sucesso americano como amplamente devido ao sucesso industrial, a produção em massa de tanques, aviões e armas que permitiram aos EUA dominar seus inimigos. Havia uma certa verdade nisso. As fábricas americanas produziam mais tanques, aviões e suprimentos do que qualquer outro país, o que lhes dava uma grande vantagem. Mas essa visão muitas vezes levava os alemães a ignorar a adaptabilidade e o aprendizado tático que as unidades americanas demonstraram à medida que a guerra avançava. O que começou como um exército menos experiente, rapidamente aprendeu com suas primeiras batalhas e se fortaleceu. Algo que muitos oficiais alemães não perceberam completamente até que fosse tarde demais. O choque cultural entre as tropas alemãs e americanas também influenciou a maneira como elas se percebiam. Enquanto o exército alemão era rigidamente estruturado, as forças americanas eram mais abertas à improvisação, o que às vezes funcionava a seu favor, especialmente em situações caóticas. Esse mal-entendido sobre os pontos fortes e fracos americanos levou à tendência entre os alemães de subestimar o inimigo, um erro que se mostrou custoso à medida que a guerra avançava. No entanto, à medida que a guerra alcançava seus estágios finais, as tropas americanas demonstraram que podiam suportar e se adaptar, provando seu valor no campo de batalha. Para muitos soldados alemães, essa mudança foi uma surpresa, revelando que os americanos eram combatentes capazes e resilientes, que não podiam ser subestimados facilmente. Capítulo 2. Inimigos honrados. O respeito relutante pelo soldado britânico. A rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Alemanha tinha raízes profundas, remontando à Primeira Guerra Mundial, quando as duas nações se enfrentaram na frente ocidental. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, essa rivalidade ainda era forte, mas havia evoluído. Embora houvesse animosidade, também existia um senso de respeito mútuo, especialmente entre os soldados no campo de batalha. Ambos os lados haviam experimentado a brutal guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o que definiu a maneira como se viam no conflito seguinte. Os soldados alemães geralmente respeitavam seus colegas britânicos por sua disciplina, resistência e habilidades de combate. Muitos relatos das linhas de frente descrevem como as tropas alemãs viam os soldados britânicos como oponentes dignos, que raramente recuavam e mantinham um forte espírito de luta, mesmo sob pressão. Os britânicos eram conhecidos por sua organização e precisão, qualidades que os alemães podiam relacionar com suas próprias tradições militares. Oficiais alemães frequentemente comentavam que, se vestissem um soldado britânico com um uniforme alemão, talvez não se notasse diferença na maneira como ele se comportava no campo de batalha. No entanto, apesar do respeito, também havia críticas, particularmente em relação à liderança britânica. Os oficiais alemães frequentemente viam os generais britânicos como excessivamente cautelosos, hesitantes em correr riscos e lentos em aproveitar oportunidades. Por exemplo, durante as campanhas na África do Norte e na Europa, comandantes alemães como Erwin Rommel notaram que as forças britânicas muitas vezes se preparavam cuidadosamente, mas hesitavam nos momentos-chave, deixando de aproveitar as aberturas estratégicas. Essa tendência levou à percepção de que, embora os soldados britânicos fossem capazes e corajosos, seus líderes eram cautelosos demais, o que às vezes tornava as operações britânicas menos eficazes do que poderiam ser. O exemplo mais famoso disso foi a Batalha de Dunkerque, em 1940. Embora os britânicos tenham conseguido uma evacuação em massa, permitindo que mais de 300 mil soldados escapassem pelo Canal da Mancha, os comandantes alemães acreditavam que isso se devia mais à cautela britânica do que à habilidade. Eles sentiam que os comandantes britânicos focavam demais na defesa, perdendo chances de contra-atacar, o que permitiu que as forças alemãs ganhassem vantagem. Apesar da impressionante operação de resgate, a visão alemã sobre a liderança britânica foi moldada pelo que viam como oportunidades perdidas no campo de batalha. Além das táticas e estratégias, havia um elemento cultural na rivalidade britânico-alemã que a tornava distinta. Diferente da luta ideológica e implacável entre alemães e soviéticos, ou do ressentimento amargo em relação aos americanos, a rivalidade com os britânicos tinha um tom diferente.
Existiam semelhanças culturais que traziam uma sensação de familiaridade entre os dois lados. Ambas as nações valorizavam a disciplina, a tradição e um senso de honra no combate. Essa conexão muitas vezes se refletia na maneira como se comportavam durante as batalhas. Mesmo quando lutavam ferozmente, havia um nível de respeito, com relatos de tréguas em certos momentos, como no Natal, quando soldados de ambos os lados interrompiam brevemente os combates. As semelhanças culturais também se estendiam à maneira como viam a guerra. Tanto os soldados alemães quanto os britânicos eram frequentemente retratados como profissionais, focados no dever, em vez de impulsionados por um ódio profundo ao outro lado. Isso era muito diferente das intensas batalhas ideológicas na frente oriental, onde o conflito era marcado por extrema brutalidade e animosidade. Era uma rivalidade definida pelo respeito profissional, tornando-a uma das relações mais únicas e complexas da guerra. Capítulo 3. Os legionários espanhóis. A resistência da Divisão Azul no fronte congelado. A participação da Espanha na Segunda Guerra Mundial foi única em comparação com outras nações afiliadas ao eixo. Oficialmente, a Espanha sob Francisco Franco manteve-se neutra durante toda a guerra. No entanto, Franco simpatizava com a causa de Hitler e permitiu que um grupo de voluntários espanhóis lutasse ao lado do exército alemão no fronte oriental. Esta unidade, conhecida como Divisão Azul ou Division Azul, consistia em cerca de 50.000 soldados espanhóis que combateram contra a União Soviética entre 1941 e 1943. Embora não fosse uma parte formal do eixo, a participação da Espanha demonstrava apoio à Alemanha sem envolver completamente o país na guerra. A decisão de Franco de enviar a Divisão Azul foi um ato de equilíbrio político. Por um lado, permitia que ele retribuísse a Hitler pelo apoio que recebeu durante a Guerra Civil Espanhola, particularmente da Legião Condor da Luftwaffe alemã. Por outro lado, permitia que a Espanha mantivesse uma postura oficial de neutralidade, evitando o conflito direto com os aliados. Os voluntários espanhóis, que eram majoritariamente anticomunistas e viam nisso uma oportunidade de lutar contra o bolchevismo, foram integrados ao exército alemão como a 250ª Divisão de Infantaria. Serviam sob o comando alemão, mas mantinham um senso de identidade espanhola, preservando suas próprias patentes e idioma. Os soldados alemães tinham grande respeito pelos voluntários espanhóis. Ficaram impressionados com sua bravura, resiliência e capacidade de adaptação, especialmente dadas as duras condições do fronte oriental. Diferente de alguns outros aliados do eixo, os espanhóis pareciam aceitar os desafios em vez de evitá-los. Oficiais alemães elogiavam a Divisão Azul por seu espírito de luta e senso de camaradagem. Apesar de serem voluntários com menos treinamento formal do que as tropas regulares alemãs, os soldados espanhóis provaram ser durões e engenhosos, ganhando o respeito de seus colegas alemães. Um dos exemplos mais notáveis da determinação da Divisão Azul foi seu papel na Batalha de Krasny Bor em fevereiro de 1943. A batalha fazia parte do Cerco Maior de Leningrado e os espanhóis se viram enfrentando uma ofensiva maciça soviética. Apesar de estarem em grande desvantagem numérica, com as forças soviéticas atacando com mais de 4 vezes o número de soldados e tanques, a Divisão Azul conseguiu manter suas posições por vários dias. Sua feroz resistência ajudou a retardar o avanço soviético e deu tempo para que as forças alemãs se reorganizassem. A bravura exibida durante essa batalha tornou-se lendária e mesmo que os espanhóis eventualmente precisassem se retirar, suas ações deixaram uma impressão duradoura no comando alemão. Durante todo o tempo que passaram no fronte oriental, a Divisão Azul mostrou um senso de unidade e fraternidade que foi reconhecido e apreciado pelos soldados alemães. Ao contrário de outras unidades aliadas que às vezes tinham dificuldades de coordenação e disciplina, os espanhóis operavam com uma forte coesão interna. Isso era em parte porque todos eram voluntários, motivados por uma causa comum contra o comunismo, e também porque tinham permissão para manter sua própria identidade cultural dentro da estrutura militar alemã. O apoio público de Franco à Divisão Azul também influenciou sua percepção. Em fevereiro de 1942, após a retirada alemã na Batalha de Moscou,
Franco fez uma declaração expressando sua admiração pelos voluntários espanhóis. Ele chegou a dizer que, se a estrada para Berlim estivesse aberta, não seria apenas uma divisão, mas 1 milhão de espanhóis que marchariam para lutar ao lado dos alemães. Esse tipo de apoio foi um incentivo moral tanto para os voluntários espanhóis quanto para seus aliados alemães. No entanto, essas promessas nunca se concretizaram totalmente. Embora as palavras de Franco fossem fortes, ele evitou enviar mais divisões, sendo cuidadoso para não intensificar o envolvimento da Espanha na guerra. À medida que a maré da guerra começou a se voltar contra a Alemanha, ele tornou-se mais cauteloso, garantindo que a Espanha não fosse arrastada para um conflito perdido. O fato de que nenhuma divisão adicional foi enviada não passou despercebido pelos alemães. Embora a Divisão Azul continuasse a ganhar respeito por sua dedicação e habilidades de combate, havia um sentimento de decepção dentro do exército alemão de que a Espanha não ofereceu mais apoio direto. À medida que a situação da Alemanha se tornava mais desesperadora, o envolvimento limitado da Espanha era visto como uma oportunidade perdida. No entanto, apesar disso, as contribuições da Divisão Azul foram lembradas com carinho por aqueles que lutaram ao seu lado. Sua decisão de se voluntariar e o espírito que trouxeram para as linhas de frente os destacaram de muitas outras forças aliadas. A Divisão Azul foi finalmente retirada no final de 1943, quando a pressão dos aliados sobre Franco para distanciar-se da Alemanha aumentou. Mesmo após sua retirada oficial, alguns espanhóis optaram por permanecer no fronte oriental, juntando-se a outras unidades alemãs como indivíduos, em vez de uma divisão separada. Isso mostrou seu profundo comprometimento com a causa em que acreditavam, mesmo quando seu governo havia se retirado. A Divisão Azul pode não ter sido a maior ou a mais bem equipada força no fronte oriental, mas sua bravura e camaradagem deixaram uma impressão duradoura nos soldados alemães que lutaram ao seu lado. Capítulo 4. O Bastião do Leste. O sacrifício da Romênia e o respeito alemão. A aliança entre a Alemanha e a Romênia durante a Segunda Guerra Mundial foi construída sobre uma base de necessidade estratégica, especialmente no fronte oriental. Para a Alemanha, ter a Romênia como aliada significava assegurar valiosos recursos de petróleo dos campos petrolíferos de Ploiesti e ganhar um parceiro vital contra a União Soviética. Para a Romênia, a aliança era vista como uma proteção contra a expansão soviética, que era uma ameaça constante. Essa parceria foi consolidada quando o Marechal Ion Antonescu assumiu o poder em setembro de 1940. Como um líder que acreditava que aliar-se à Alemanha protegeria a Romênia, Antonescu levou o país a uma aliança estreita com o regime de Hitler, chegando a enviar tropas romenas para apoiar a invasão alemã da União Soviética em 1941. A decisão de Antonescu de se aliar à Alemanha foi motivada por sua crença de que a melhor defesa da Romênia contra a União Soviética era estar ao lado de um parceiro militar poderoso. Ele estava convencido de que se a Romênia não apoiasse a Alemanha, enfrentaria a agressão soviética sozinha, o que seria desastroso. Após encontrar-se com Hitler em novembro de 1940, Antonescu prometeu o apoio romeno para a iminente invasão da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa. A partir de então, as forças romenas lutaram lado a lado com os alemães, especialmente na Ucrânia, na Crimeia e em outras áreas-chave do fronte oriental. Do ponto de vista alemão, as tropas romenas eram vistas como aliados corajosos e confiáveis, especialmente nos estágios iniciais das campanhas no fronte oriental. Apesar de possuírem equipamentos menos avançados em comparação com as unidades alemãs, os romenos demonstraram um forte espírito de luta e estavam dispostos a fazer grandes sacrifícios. Soldados e oficiais alemães frequentemente os descreviam como duros, resilientes e totalmente comprometidos com a causa. Em alguns casos, os romenos foram elogiados por sua eficácia, particularmente durante os sucessos iniciais da Operação Barbarossa, onde desempenharam papéis importantes na captura de posições soviéticas e no avanço em território soviético. Um dos melhores exemplos dessa cooperação foi durante o cerco de Odessa em 1941, onde as forças romenas lutaram ferozmente ao lado dos alemães. A batalha foi difícil, com forte resistência soviética,
mas os romenos mantiveram suas posições e eventualmente ajudaram a capturar a cidade. Foi uma grande conquista que ganhou o respeito de seus aliados alemães. Ao longo da campanha no fronte oriental, as tropas romenas continuaram a participar de grandes operações, incluindo a batalha pela Crimeia e o avanço em direção a Stalingrado, frequentemente sofrendo pesadas baixas. Quase 500 mil de soldados romenos perderiam suas vidas durante a guerra, mostrando o quão profundamente o país estava envolvido no esforço de guerra do eixo. No entanto, havia desafios na parceria. As forças romenas, apesar de sua coragem, enfrentavam dificuldades com equipamentos desatualizados e problemas logísticos. Muitas unidades romenas não eram tão bem equipadas quanto suas contrapartes alemãs, o que às vezes levava a problemas durante operações coordenadas. Oficiais alemães notaram essa diferença e acreditavam que, se os romenos tivessem armas e suprimentos melhores, poderiam ter sido ainda mais eficazes. Mas, no geral, os alemães apreciavam a dedicação e a disposição para lutar que as tropas romenas traziam ao campo de batalha. A aliança não se limitava apenas à cooperação militar. A Alemanha dependia fortemente do petróleo romeno dos campos de Ploiesti para alimentar sua máquina de guerra. Proteger esses campos de petróleo tornou-se uma prioridade para ambas as nações. O petróleo de Ploiesti era tão importante que se tornou alvo de campanhas de bombardeio dos aliados. As forças alemãs e romenas trabalharam juntas para defender a região, construindo extensas defesas antiaéreas para mantê-la operacional. O ponto de virada na aliança ocorreu em 1944, quando os rumos da guerra mudaram. O Exército Vermelho Soviético ganhou impulso e avançava para o oeste, recuperando territórios perdidos e avançando em direção à Romênia. Em agosto de 1944, a situação tornou-se crítica. As forças soviéticas entraram em território romeno e estava claro que tinham a vantagem. Nesse ponto, a liderança romena tomou uma decisão fatídica que mudaria o curso de sua aliança com a Alemanha. O rei Miguel I da Romênia, em um movimento dramático, orquestrou um golpe contra o Marechal Antonescu em 23 de agosto de 1944. Antonescu, que havia sido o principal arquiteto da aliança da Romênia com a Alemanha, foi preso, e a Romênia mudou de lado, juntando-se aos aliados. Essa mudança repentina de lealdade foi um golpe severo para a Alemanha, pois significava a perda de um importante aliado e expunha o flanco sul do fronte oriental. A liderança alemã foi pega de surpresa e sentiu-se traída, pois haviam contado com a Romênia tanto para apoio militar quanto para suprimentos vitais de petróleo. A rápida deserção romena permitiu que as tropas soviéticas avançassem pela Europa Oriental mais rapidamente, acelerando a derrota da Alemanha. Do ponto de vista alemão, a decisão da Romênia de mudar de lado foi vista como uma traição, mesmo que fosse compreensível do ponto de vista estratégico. A perda do apoio romeno foi um grande revés e marcou o início do fim das operações alemãs no fronte oriental. Os soldados alemães, que haviam lutado ao lado das tropas romenas, ficaram chocados e desapontados, especialmente porque viam seus aliados como corajosos e comprometidos durante os primeiros anos da guerra. Capítulo 5. Os aliados húngaros, uma parceria desigual. A Hungria juntou-se às potências do eixo ao assinar o Pacto Tripartite em 20 de novembro de 1940, alinhando-se com a Alemanha, Itália e Japão. Essa decisão foi amplamente motivada pelos interesses estratégicos da Hungria. O país esperava recuperar territórios que havia perdido após a Primeira Guerra Mundial, e alinhar-se com a Alemanha parecia ser a melhor maneira de alcançar esse objetivo. A aliança trouxe a Hungria para a guerra, mas a relação não foi tão harmoniosa quanto os alemães poderiam ter esperado. No início, a cooperação entre a Alemanha e a Hungria trazia um certo sentimento de familiaridade. Durante a Primeira Guerra Mundial, as duas nações haviam lutado como aliadas dentro do Império Austro-Húngaro, e essa ligação histórica se manteve até certo ponto. No entanto, quando a Segunda Guerra Mundial começou, as capacidades militares e as necessidades estratégicas de ambos os países haviam mudado. Soldados e oficiais alemães rapidamente perceberam que as forças húngaras não eram tão eficazes quanto esperavam. Muitas unidades húngaras enfrentavam dificuldades devido à falta de treinamento adequado
e equipamentos desatualizados, o que se tornou mais evidente à medida que a guerra avançava. Os comandantes alemães achavam isso frustrante, pois embora a Hungria estivesse comprometida com a causa do eixo, suas contribuições eram frequentemente vistas como menos confiáveis em comparação com outros aliados. Parte do problema era que o exército húngaro não havia sido modernizado no mesmo nível que o alemão. Seus equipamentos eram frequentemente obsoletos, e eles careciam do tipo de treinamento rigoroso pelo qual os soldados alemães passavam. Essa diferença na prontidão militar era uma fonte de tensão. Por exemplo, quando tropas húngaras eram destacadas ao lado de unidades alemãs no fronte oriental, elas muitas vezes tinham dificuldade em acompanhar, especialmente durante operações rápidas. Oficiais alemães notavam que, embora os soldados húngaros demonstrassem coragem, eles nem sempre estavam preparados para as realidades da guerra moderna, o que às vezes levava à desorganização e reveses durante batalhas importantes. Um dos momentos mais importantes para a aliança húngaro-alemã ocorreu durante os estágios finais da guerra, particularmente durante o cerco de Budapeste no final de 1944 e início de 1945. Nessa época, o Exército Vermelho Soviético avançava para a Europa Oriental e a Hungria havia se tornado um dos principais campos de batalha. Os alemães dependiam fortemente de seus aliados húngaros para manter a linha e defender posições-chave, especialmente em Budapeste, que estava sob ameaça de cerco pelas forças soviéticas. O cerco foi brutal, com tropas alemãs e húngaras tentando conter os soviéticos em condições de inverno rigoroso, enfrentando um inimigo numericamente superior. O cerco de Budapeste foi um ponto de virada que revelou tanto as forças quanto as fraquezas das tropas húngaras. Por um lado, os soldados húngaros, ao lado de seus colegas alemães, lutaram desesperadamente para defender a cidade, mostrando determinação e bravura. A defesa da cidade durou mais de 100 dias, tornando-se uma das batalhas urbanas mais longas e intensas da guerra. No entanto, a luta também expôs os problemas que estiveram presentes durante toda a guerra. As unidades húngaras estavam mal equipadas, sem munição suficiente, tanques e artilharia pesada para conter o ataque soviético de forma eficaz. As tropas alemãs perceberam isso e entenderam que, apesar da disposição dos aliados húngaros para lutar, eles simplesmente não tinham os recursos para enfrentar os soviéticos. No final, Budapeste caiu, e a perda representou um grande golpe para os esforços húngaros e alemães no fronte oriental. Além do campo de batalha, também havia diferenças culturais e estratégicas que afetavam a aliança. Enquanto a abordagem militar da Alemanha era baseada em disciplina rigorosa, planejamento detalhado e movimentos rápidos, a estratégia da Hungria era moldada por suas próprias limitações políticas e militares. A liderança da Hungria, sob o regente Miklós Horthy, não estava totalmente alinhada com a ideologia nazista. Embora cooperassem com a Alemanha, havia um nível de cautela e relutância que às vezes dificultava a coordenação. O próprio Horthy sentia-se desconfortável com algumas das políticas da Alemanha, especialmente em relação ao tratamento dos judeus, o que levou a uma parceria complexa e instável. Essa tensão aumentou à medida que a guerra se voltava contra a Alemanha e a Hungria buscava maneiras de limitar suas perdas. À medida que a guerra progredia, o valor estratégico da Hungria diminuía aos olhos dos líderes militares alemães. Inicialmente, a aliança tinha sido útil para a Alemanha, particularmente devido à localização geográfica da Hungria e seu potencial para atuar como um amortecedor contra os avanços soviéticos. No entanto, à medida que o Exército Vermelho continuava a avançar para o oeste, ficou claro que as forças húngaras, sem apoio significativo da Alemanha, não podiam conter o avanço soviético. A queda de Budapeste foi uma indicação clara dessa realidade, marcando o começo do fim da participação da Hungria na guerra ao lado do eixo. A aliança da Hungria com a Alemanha era mais uma questão de necessidade do que uma parceria igualitária. Os soldados alemães reconheciam a coragem de seus colegas húngaros, mas muitas vezes ficavam frustrados com a falta de equipamentos modernos e treinamento. As realidades da Segunda Guerra Mundial mostraram que a Hungria não estava totalmente preparada para as demandas de um conflito moderno em larga escala.
Diferenças culturais e limitações estratégicas complicaram ainda mais o relacionamento, tornando-o uma aliança desigual e, em última análise, tensa. Capítulo 6. Mestres da Neve. O elogio alemão aos guerreiros do inverno finlandeses. A aliança da Finlândia com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi construída sobre um inimigo em comum, a União Soviética. Ao contrário de outras potências do eixo, a Finlândia não fazia parte formal da aliança. Em vez disso, a cooperação surgiu de uma necessidade mútua de combater os soviéticos. A Finlândia já havia enfrentado o Exército Vermelho na Guerra de Inverno, 1939 a 1940, na qual demonstraram uma resistência feroz, apesar de estarem em menor número. Quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa em 1941, a Finlândia entrou na luta, buscando recuperar os territórios perdidos no que ficou conhecido como a Guerra de Continuação. Os soldados alemães tinham grande respeito por seus aliados finlandeses, conhecidos por sua resistência, adaptabilidade e habilidades de combate. As tropas finlandesas se destacavam em condições severas de inverno, um fator que frequentemente paralisava outros exércitos no fronte oriental. Oficiais alemães os elogiavam por sua capacidade de operar de forma eficaz em temperaturas congelantes, neve profunda e florestas densas. As habilidades dos finlandeses em esqui, camuflagem e sobrevivência no inverno permitiam que se movessem rapidamente e realizassem operações nas quais forças maiores e menos preparadas tinham dificuldades. Isso lhes rendeu o apelido de Guerreiros do Inverno e os destacou como aliados confiáveis e engenhosos. As raízes dessa admiração remontam à Guerra de Inverno, na qual os finlandeses conseguiram conter o avanço soviético com táticas de guerrilha eficazes. Eles usavam seu conhecimento do terreno para lançar ataques surpresa, cortar as linhas de abastecimento soviéticas e desaparecer rapidamente nas florestas. Essas estratégias de ataque e fuga eram altamente eficazes, especialmente nas paisagens cobertas de neve da Finlândia, e causaram pesadas baixas aos soviéticos. Os alemães reconheceram essas táticas como inteligentes e eficientes e viam os finlandeses como combatentes resilientes que sabiam aproveitar ao máximo seus recursos limitados. A aliança entre a Alemanha e a Finlândia era única. Ao contrário de outros países do eixo, a Finlândia manteve um nível de independência, cooperando com a Alemanha sem se comprometer totalmente com a causa do eixo. Esse arranjo prático era adequado para ambos os lados. A Finlândia focava na recuperação de seus territórios perdidos, enquanto a Alemanha se beneficiava de ter um aliado capaz no fronte norte. As tropas finlandesas desempenharam um papel-chave na proteção do flanco norte durante os estágios iniciais da Operação Barbarossa, frequentemente coordenando-se de forma eficaz com as forças alemãs para capturar posições soviéticas e interromper as linhas de abastecimento. Um dos aspectos mais notáveis do combate finlandês era sua resistência. Os invernos rigorosos no fronte oriental eram desafiadores para a maioria dos exércitos, mas os finlandeses estavam bem preparados. Ao longo dos anos, desenvolveram técnicas e equipamentos para lidar com o frio extremo, e as tropas alemãs frequentemente confiavam em seus aliados finlandeses para obter apoio e orientação sobre como sobreviver e operar nessas condições. Seja construindo abrigos ou gerenciando suprimentos, os finlandeses mostravam um nível de competência que impressionava seus colegas alemães, que não estavam tão acostumados com esses ambientes. No entanto, a aliança tinha seus limites. À medida que os rumos da guerra mudavam e o Exército Vermelho avançava, a Finlândia buscava uma saída. Em 1944, os líderes finlandeses perceberam que precisavam fazer as pazes com os soviéticos para evitar a ocupação. Isso levou a um armistício, que exigia que se voltassem contra seus antigos aliados alemães e os expulsassem do território finlandês. Embora tenha sido uma decisão difícil, permitiu que a Finlândia preservasse sua independência e evitasse o controle total soviético. A parceria germano-finlandesa foi marcada por respeito mútuo e praticidade. Os soldados alemães admiravam os finlandeses por sua adaptabilidade e habilidade, especialmente na Guerra de Inverno, e valorizavam sua capacidade de realizar táticas de guerrilha que eram altamente eficazes no fronte oriental.
Embora a aliança fosse menos formal do que outras, provou ser uma das colaborações mais eficientes, construída com base na necessidade e não na política. Capítulo 7. O Pacto de Aço. Uma frágil irmandade. As opiniões alemãs sobre os soldados italianos. Quando pensamos nas alianças da Segunda Guerra Mundial, a parceria entre a Alemanha e a Itália se destaca como uma conexão muito importante, mas instável dentro das potências do eixo. Essa aliança foi formalizada com a assinatura do Pacto de Aço em 22 de maio de 1939. Ela foi concebida para ser um acordo militar e econômico, comprometendo ambas as nações a se ajudarem caso uma guerra irrompesse. No entanto, apesar desse vínculo formal, a aliança estava longe de ser harmoniosa, enfrentando problemas como dificuldades logísticas, estratégias militares diferentes e variados níveis de prontidão. O relacionamento entre os soldados alemães e italianos era repleto de mal-entendidos, frustrações e um senso de desequilíbrio em comprometimento e habilidade. Na época do Pacto de Aço, tanto a Alemanha quanto a Itália estavam se preparando para possíveis conflitos, mas em cronogramas diferentes. Quando Adolf Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, França e Grã-Bretanha rapidamente declararam guerra, e a Europa foi empurrada para um conflito em grande escala. A Itália, no entanto, não estava pronta para entrar na luta. Mussolini havia prometido a Hitler que a Itália estaria pronta para a guerra em 3 anos, mas em 1939, o exército italiano ainda estava mal equipado, desorganizado e enfrentando problemas de abastecimento. Por causa disso, a Itália só entrou oficialmente na guerra em 10 de junho de 1940, quase um ano após seu início. Essa entrada tardia não agradou aos soldados e comandantes alemães. Eles ficaram desapontados, vendo a falta de prontidão da Itália como um sinal de fraqueza e falta de confiabilidade. A decisão de Mussolini de finalmente entrar na guerra foi tomada na esperança de que a Grã-Bretanha logo fosse derrotada, mas isso não aconteceu. Em vez disso, a Itália foi arrastada para um longo conflito para o qual não estava preparada, o que tensionou ainda mais o relacionamento entre as duas potências do eixo. Desde o início, os soldados alemães tinham sentimentos mistos sobre seus colegas italianos. À medida que a guerra avançava, essas opiniões se tornaram mais negativas. Os alemães frequentemente viam as forças italianas como carentes do mesmo nível de comprometimento, disciplina e eficácia. Relatos e testemunhos pessoais descreviam as tropas italianas como relutantes em se engajar no combate e rápidas em se render quando enfrentavam resistência forte. Um ditado comum entre os soldados alemães era: 130.000 italianos valem o mesmo que talvez 10.000 alemães, mostrando como eles percebiam uma grande diferença em habilidade de combate. Havia várias razões para essas opiniões. As unidades italianas frequentemente tinham equipamentos desatualizados, pouco treinamento e linhas de abastecimento fracas, o que afetava seu desempenho no campo de batalha. Histórias circulavam entre as tropas alemãs sobre tanques italianos hasteando bandeiras brancas, e havia piadas de que, se os italianos invadissem o sul da Alemanha, poderiam ser contidos pelos idosos e pela juventude hitlerista. Embora exageradas, essas observações mostravam a decepção geral que os soldados alemães sentiam em relação aos seus aliados. Um exemplo da frustração alemã foi durante a campanha no norte da África. As forças italianas lutaram ao lado do Afrika Korps, sob o comando do general Erwin Rommel, mas muitas vezes eram vistas como não fazendo sua parte. O próprio Rommel tinha sentimentos mistos. Às vezes ele elogiava a bravura italiana, mas mais frequentemente reclamava da falta de preparação. As unidades italianas enfrentavam sérias carências de alimentos, água e munição, o que tornava difícil para elas lutarem de maneira eficaz. Oficiais alemães, acostumados a uma estrutura militar mais disciplinada, ficavam chocados com o que viam como falta de organização e determinação entre as tropas italianas. Apesar das percepções majoritariamente negativas, havia exceções que os soldados alemães notaram. Algumas unidades italianas conquistaram respeito por sua coragem e habilidades, especialmente em situações difíceis. A divisão paraquedista Folgore é um dos melhores exemplos.
Essa unidade lutou bravamente durante a Segunda Batalha de El Alamein em 1942, mantendo suas posições contra forças britânicas muito maiores, apesar de estarem em desvantagem numérica e de armamento. Sua determinação impressionou tanto seus inimigos quanto seus aliados alemães, que respeitaram seus esforços. Outra exceção foi a Marinha Italiana, particularmente suas tripulações de submarinos e mergulhadores, que realizaram ataques ousados contra navios aliados no Mediterrâneo. Essas unidades especializadas, operando em condições difíceis, ganharam um nível de respeito que era bastante diferente do desprezo geral pelas forças terrestres italianas. Alguns comandantes alemães acreditavam que o principal problema com as forças italianas não eram os soldados, mas sua liderança e equipamento. Eles achavam que, se as tropas italianas estivessem sob comando alemão, suas habilidades de combate poderiam melhorar significativamente. Por exemplo, durante a campanha no norte da África, houve unidades integradas de forças alemãs e italianas que, às vezes, mostraram melhor coordenação e sucesso, embora isso nem sempre fosse consistente. Não eram apenas os alemães que criticavam o desempenho militar da Itália. Oficiais britânicos e americanos que lutaram contra as tropas italianas compartilhavam muitas das mesmas opiniões. Relatórios do 8º Exército Britânico frequentemente descreviam os soldados italianos como dispostos a lutar, mas prejudicados por equipamentos inadequados, liderança fraca e suprimentos insuficientes. Alguns oficiais britânicos até diziam que os soldados italianos estavam derrotados antes mesmo de chegar ao campo de batalha, não por falta de coragem, mas pelas condições em que se encontravam. Houve também momentos de respeito mútuo entre os oponentes. Relatos britânicos do fronte norte-africano mencionam que, quando as forças italianas estavam devidamente equipadas e motivadas, podiam oferecer uma luta dura, especialmente nos estágios iniciais da guerra. No entanto, esses momentos foram raros e a impressão geral permaneceu majoritariamente negativa. A difícil aliança entre a Alemanha e a Itália também pode ser atribuída a diferenças culturais e estratégicas mais profundas. O exército da Alemanha era conhecido por sua disciplina rigorosa, planejamento preciso e ataques rápidos e coordenados, características que muitas vezes colidiam com a abordagem mais relaxada da Itália. Enquanto os soldados alemães eram treinados para trabalhar de maneira eficiente dentro de um sistema rígido, as forças italianas dependiam mais da improvisação, o que podia levar à confusão durante operações conjuntas. Além disso, a indústria militar da Alemanha era muito mais avançada do que a da Itália, dando às tropas alemãs acesso a melhores armas, veículos e suprimentos. Essa diferença significava que os soldados italianos muitas vezes tinham que lutar com equipamentos desatualizados, o que apenas reforçava a crença alemã de que seus aliados eram ineficazes. Muitos oficiais alemães pensavam que os italianos poderiam ter um desempenho muito melhor se tivessem os mesmos recursos, mas as demandas da guerra significavam que isso raramente era possível. Capítulo 8. O implacável Exército Vermelho, de inimigo subestimado à força inquebrável. Quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa em junho de 1941, foi a maior invasão da história. Hitler e seus comandantes acreditavam que poderiam esmagar rapidamente a União Soviética, esperando uma vitória rápida, similar às suas conquistas anteriores na Europa. O alto comando alemão subestimou a força soviética, pensando que o Exército Vermelho era mal liderado, mal equipado e não estaria à altura das forças alemãs disciplinadas e experientes. No início da invasão, essa confiança parecia justificada, pois a Wehrmacht fez rápidos avanços, capturando vastas áreas do território soviético e cercando milhares de tropas soviéticas. Muitos soldados alemães achavam que a guerra no fronte oriental terminaria em poucos meses. No entanto, essa percepção inicial mudaria à medida que a guerra avançava. Embora o Exército Vermelho tenha sofrido pesadas perdas nos primeiros meses, ele não entrou em colapso. Em vez disso, ele se reorganizou, reconstruiu e aprendeu com seus erros. O rigoroso inverno russo também desempenhou um papel importante, desacelerando o avanço alemão e expondo sua falta de preparo para lutar em condições extremas. Os soviéticos começaram a mostrar um nível de resiliência e determinação que os alemães não esperavam.
Os soldados alemães começaram a perceber que o Exército Vermelho não era uma força desorganizada e que estavam enfrentando um inimigo disposto a suportar dificuldades extremas, fazer grandes sacrifícios e continuar lutando, não importando quão severa fosse a situação. Um dos pontos de virada que mudou as opiniões alemãs sobre a força soviética foi a Batalha de Stalingrado, que começou no verão de 1942. Inicialmente, os alemães estavam confiantes de que poderiam tomar a cidade, que era um importante centro industrial estratégico. No entanto, a batalha se transformou em um dos confrontos mais sangrentos da guerra. As forças soviéticas, apesar de estarem em desvantagem numérica e sofrerem baixas massivas, lutaram ferozmente, transformando a cidade em ruínas, em um labirinto de combates mortais nas ruas. Durante meses, os alemães foram desacelerados em combates brutais, incapazes de romper as defesas soviéticas. Quando o Exército Vermelho finalmente lançou uma contraofensiva maciça em novembro de 1942, ele cercou o 6º Exército Alemão, cortando seus suprimentos e forçando-os a uma luta desesperada pela sobrevivência. A derrota em Stalingrado destruiu a crença alemã de que a União Soviética eventualmente desistiria. Outro momento importante que mudou as percepções alemãs foi a Batalha de Kursk, no verão de 1943. Esta batalha foi o maior combate de tanques da história, com ambos os lados reunindo enormes forças blindadas. Os alemães planejavam romper as defesas soviéticas em um movimento de pinça decisivo, na esperança de recuperar a iniciativa no fronte oriental. Mas os soviéticos, que haviam aprendido com batalhas anteriores, estavam preparados. Eles construíram extensas linhas defensivas e usaram novas táticas para combater os ataques blindados alemães. O resultado foi uma derrota devastadora para os alemães, marcando o fim de suas capacidades ofensivas no leste. Após Kursk, os soldados alemães sabiam que não estavam mais lutando contra um inimigo que pudesse ser facilmente superado. Os soviéticos provaram ser capazes, estratégicos e implacáveis. Os alemães começaram a ver a disposição do Exército Vermelho de sofrer e se sacrificar como algo quase desumano. Os soldados soviéticos lançavam ataques frontais, suportavam condições de congelamento com pouca comida ou abrigo e lutavam até o último homem em vez de recuar. Histórias circulavam entre as tropas alemãs sobre comissários soviéticos executando soldados que tentavam recuar. Apesar das duras realidades no campo de batalha, essa percepção evoluiu para um respeito relutante. Os soldados alemães aprenderam que subestimar os soviéticos era um erro que poderia ser fatal. Eles começaram a ver o Exército Vermelho não como uma força de números absolutos, mas como um exército que poderia se adaptar, aprender e contra-atacar com efeito devastador. No final da guerra, muitos comandantes alemães admitiram que os soviéticos os superaram de maneiras que não haviam previsto, por meio de uma combinação de planejamento estratégico, mobilização em massa e determinação inabalável.